Olá, estamos aqui entrando no nosso quarto bate-papo, nossa quarta aula. Agora vamos falar sobre proteínas, né? Já tivemos aí as aulas anteriores falando sobre as propriedades físico-químicas da água, né? Introdução à bioquímica. Depois falamos sobre os pH e tampão. Última aula foi aminoácidos e agora estamos entrando na aula de proteínas. Por que essa sequência? As proteínas elas são formadas por aminoácidos. Só que a proteína é tão importante para a gente ter o conhecimento que quase toda a matéria orgânica, ou grande parte da matéria orgânica que compõe o nosso organismo são as proteínas. Então, lembrando, né, relembrando, 70% do nosso corpo é de água, os outros 30% são outros elementos. Desses outros elementos, o principal aí é a proteína. Então, vamos lá para a gente entender essa questão um pouco melhor. Para iniciar, a gente vai falar sobre os aminoácidos, mas a ideia da aula é a gente entender um pouco sobre a forma, a função das proteínas e como é que é o processo de desnaturação, ou seja, da proteína sair da sua forma natural. Tá? Isso é muito importante. Os objetivos dessa aula são compreender os objetivos estruturais das proteínas, os níveis estruturais das proteínas, correlacionar a estrutura às funções e ações das proteínas, compreender e ser capaz de exemplificar as funções das proteínas e descrever o que significa desnaturação. Tá? Então, isso é o que a gente espera, o que eu espero que você consiga fazer ao final desse nosso bate-papo, dessa nossa aula. Relembrando aqui a aula anterior, então, aminoácidos. Vamos lá. Lembrando que o aminoácido é uma estrutura composta por um carbono central, né, um carbono quiral, um grupamento amina, uma carboxila, um hidrogênio e o radical, que é o que difere. Então, vamos lá aqui de novo. Ó. Um carbono central quiral, tá? Um grupamento aqui carboxila, que é uma C, dupla ligação OH. Quase que esqueci aqui o OH. Um hidrogênio, às vezes ele vem ligado, vem aqui do ladinho do carbono. O grupamento amina, que é o NH3, e o radical. Tá? Então, lembra que essa parte de cima aqui, ela é sempre igual, né? Não muda. O que muda é esse elemento aqui, tá? É o radical. Então, dos 20 aminoácidos que nós temos, né? Lembrando que são divididos em 5 grupos, de acordo com a sua afinidade com a água, né? Com a carga do radical. E, além disso, nós dividimos de acordo com a necessidade de ingesta em outros 2 grupos, que são essenciais e não essenciais. Então, essenciais é aquele que você precisa ingerir e aqueles não essenciais é aquele que você não precisa ingerir através da alimentação. Tá? Então, isso é bem tranquilo de entender. Deixa eu dar uma apagada aqui para a gente dar seguimento. Perfeito. Então, voltando aqui a essa questão, né? Então, aqui eu tenho aminoácido 1, aminoácido 2, dois aminoácidos diferentes. Eu não sei que aminoácidos são esses. Por que eu não sei? Porque cada um tem um radical. Radical 1, radical 2. Tá? Pode ser uma lisina, pode ser uma isoleucina, enfim. Qualquer tipo de aminoácido. O que importa é que ele tem um N terminal e tem um C terminal. Ou seja, tem um grupamento amina e uma carboxila. O outro aminoácido também, que é onde vai ocorrer a ligação. Então, aqui, ó, esse grupamento aqui, N, vai se ligar ao grupamento C. No grupamento amina do aminoácido que vai ser ligado, você tem a perda de um hidrogênio e no C terminal a gente tem a perda de uma hidroxila. Então, lembra lá, você perde uma hidroxila e perde um hidrogênio, né? Você forma a molécula de água, né? 2 hidrogênios e um oxigênio H2O. E liga o carbono ao nitrogênio. Então, a gente chama essa ligação aqui embaixo, ó, de ligação peptídica, tá? Ou seja, você forma um peptídeo. O que é um peptídeo? É um conjunto de 2 ou mais aminoácidos, tá? Qual é a diferença de peptídeo para proteína, Diego? Essa nomenclatura isso tem uma divergência de autor para autor. Então, alguns autores consideram que até 50 aminoácidos é um peptídeo, outros até 90.
aí acima disso é uma proteína, tá? Mas há divergência na literatura. Então, é importante saber que o peptídeo é uma ligação de poucos aminoácidos. Tá? Alguns autores consideram acima de 20 ligações a proteína. Então, quando você tem 2 aminoácidos ligados, você tem um dipeptídeo, 3 é um tripeptídeo, 4 um quadripeptídeo, 5 pentapeptídeo e assim vai. Tá? Então, a ligação entre os aminoácidos diferentes é uma ligação peptídica. Guarda isso. Aí, nesse conjunto, um conjunto de aminoácidos forma um peptídeo, e aí um número maior de aminoácidos forma uma proteína. Tá? A proteína ela tem lá a sua forma, estrutura e função. Cada bolinha dessa aqui representa um aminoácido, apresenta uma molécula diferente, um átomo diferente, tá? Que são ligados aí entre si, formando uma proteína, que pode ter várias funções, desde transportar oxigênio até formar o seu cabelo, tá? Auxiliar na sua visão, enfim. Então, entendendo aí essa estrutura, que a gente tem o exemplo da lisina, né? Então, só para que, novamente, o carbono quiral central, o hidrogênio, tá? Aqui do lado você tem uma carboxila, aqui um grupamento amina. O restante é o radical. Tá? Então, em função do radical, o aminoácido ele tem lá a sua formação. Né? Nós vimos aí a estrutura, só para relembrar bem rapidinho mesmo, se quiser ver com mais detalhe, volta na aula anterior. Né? Então, os apolares, que são alifáticos ou aromáticos, tá? Aromáticos tem um anelzinho aqui, ó. Tá? Os alifáticos, eles estão ligados, sem carga, e os que são polares, que diluem facilmente em água. Então, eles têm os não carregados, que são a serina, a treonina, a cisteína, a asparagina e a glutamina. Os carregados positivamente, você vai ver aqui, ó, o grupamento amina está no radical, tá? Que é a lisina, a arginina e a histidina. E os carregados negativamente, que são o aspartato e o glutamato. Então, aqui, ó, a carboxila no seu radical. Tá? Então, eles são divididos segundo o radical em polares e não polares. Agora sim, vamos entrar e conhecer um pouco mais sobre a proteína. Então, a proteína, primeiro, elas podem ser conjugadas, tá? Ou seja, elas podem estar com outros elementos, não necessariamente estarem sozinhas. Tá? Isso é importante ficar claro. E olha como é que é fácil isso. Como é que você vai dizer qual é o tipo de proteína e como ela está conjugada? Então, você tem a proteína ligada a lipídio, né? A gente chama de lipoproteína, que a proteína é o lipídio. Ela pode estar ligada ao carboidrato, nem aqui carboidrato, glicose, né? A gente vai ver mais para frente, mas aqui, ó, glicoproteína, tá? Glicose, tá? Com proteína. Pode estar ligado ao grupamento fosfato, fosfoproteína, o grupamento M-proteína, a nucleotídeos de flavina, a flavoproteína, ou pode estar ligado a metais, tá? Ferro, zinco, cálcio, molibdênio, cobre. Então, você metaloproteína, não tem mistério. Aí que lá tem os exemplos, né? Beta-lipoproteína do sangue, tá? Lipoproteínas. Né? Então, você tem uma série de lipoproteínas, o HDL, o LDL, por exemplo, né? As carregam colesterol, eles têm lipoproteínas. Beta, apolipoproteínas. Glicoproteínas, aqui, ó, imunoglobulina G, né? Sistema imune, é uma proteína com carboidrato, que reconhece, identifica os vírus, por exemplo, né? Caseína do leite, fosfoproteína, hemoglobina, lá que carrega oxigênio, né? M-proteína. Succinato desidrogenase, é uma flavoproteína. E aqui a gente tem uma série de metaloproteínas, ferritina, álcool desidrogenase, calmodulina, dinitrogenase, plastocianina. Então, as proteínas elas não necessariamente estão sozinhas. Ou seja, elas não necessariamente são compostas só por aminoácidos. Elas podem estar, claro, as proteínas são compostas só por aminoácidos, tá? Uma correção. Mas elas não necessariamente têm, na forma como ela aparece, o que ela atua, só aminoácido. A proteína ela pode ser conjugada, ela pode ter mais um elemento ligado a ela. Tá? Então, a proteína é formada por aminoácidos, mas na sua forma atuante, ela pode ter outros elementos que não são aminoácidos. E aí, níveis estruturais. Gente, isso é a coisa mais fácil do mundo. Eu não tenho nenhum fio aqui. Deixa eu pegar o fio do mouse. Fica fácil. Vou pegar um fiozinho aqui para vocês. Aí sim. Seguinte,
Imagina que eu tenho esse fiozinho, esse fio carregador de telefone. Tá? Na aula anterior, se você não viu, eu aconselho ver, eu coloquei um videozinho mostrando como que os aminoácidos são colados para formar a proteína. Então, quando a gente vai formando aminoácido, a gente vem lá o RNA mensageiro, né, com a informação do DNA. E aí o RNA de transferência, ou transportador, coloca o aminoácido lá colado, você vai ter, né, o amino terminal, né, você vai ligando o aminoácido no outro aminoácido e vai aumentando, né, aquela proteína. Então, você tem vários aminoácidos ligados. Então, essa forma esticadinha que a gente vê um aminoácido lá do outro, a gente chama de estrutura primária. Tá? Estrutura primária. Só acontece, o aminoácido ele tem carga ou não, né, de acordo com o radical dele. Então, logo depois que a gente vai colando todos os aminoácidos, ele vai se estruturando, ele vai se dobrando, né, vai se novelando. Né? Então, o aminoácido lá que foi da proteína, né, a estrutura da proteína, você tem um aminoácido positivo com um negativo, você tem uma ponte de hidrogênio lá na primeira aula, né, tem ponte de sulfeto, enfim. E aí o aminoácido ele vai se enrolando, tem várias formas. Então, tem a estrutura que a gente chama de secundária, que ele pode se enrolar, a gente chama de dupla hélice, tá? Enroladinho, tipo o fio de telefone, aqueles antigos, né? Convencionais. E você tem a forma beta preguiada, que ele fica como se fosse uma folha, né? Que a gente chama. Então, essa é a estrutura secundária, uma estrutura simples. A estrutura terciária, tá, já é uma cadeia, uma estrutura polipeptídica. Ele pode assumir estruturas, formas diferentes, com vários peptídeos. Então, você pode ter uma ligação do alfa-hélice, que a gente chama, a gente vai ver agora, né, e uma beta preguiada junto, enfim. E a última, que é a quaternária, é um conjunto de estruturas terciárias. Né? Então, você liga várias estruturas terciárias e você forma uma quaternária, como é o caso da hemoglobina. Tá? A mioglobina, por exemplo, lá dos animais marinhos, né? Nós temos também, mas os animais marinhos têm muita mioglobina, né? Ela é a estrutura terciária. A hemoglobina ela tem 4 pedacinhos, né? 4 estruturas terciárias. Então, é uma estrutura diferente. Tá? Então, quando perguntar quantas estruturas, quais são os níveis de estruturas que a proteína pode assumir? Primária, secundária, terciária e quaternária. E por que isso é importante eu saber? Porque, de acordo com a estrutura da proteína, né, as proteínas elas podem estar nessas 4 formas, ela pode exercer uma função diferente. Então, algumas proteínas elas vão exercer suas funções de acordo com o tipo de estrutura, na verdade, todas, né? E esse textinho aqui ele é muito interessante. Olha só, a função de uma proteína depende da sequência de aminoácidos, né? Então, de acordo com a ligação de um aminoácido ao outro, de acordo com a sua polaridade, a proteína ela vai ser mais arredondada, vai ser mais esticada, né? Vamos dizer assim. Pra você ter uma ideia, a bactéria, né, Escherichia coli, que é uma das mais conhecidas e mais estudadas, produz cerca de mais de 3.000 proteínas diferentes. A bactéria, ela produz 3.000 proteínas diferentes. Então, lá no DNA dela, ela tem genes suficientes para produzir 3.000. O ser humano tem aproximadamente 20 a 30, né, 27 mil genes que codificam um número muito maior de proteínas. Tá? Então, é uma quantidade de proteínas que a gente é capaz de promover muito diferente. Tá? Então, algumas proteínas, todas as células produzem praticamente, outras proteínas são específicas de cada célula. Tá? Então, a gente tem lá a informação genética, que veio lá do nosso gene, do papai e da mamãe, com as proteínas que a gente tem que sintetizar. E aí, de acordo com a necessidade, de acordo com o tipo de célula, a gente vai copiando aquela informação do DNA e vai sintetizando novas proteínas. Então, proteínas com funções diferentes sempre possuem sequência de aminoácidos diferentes. Tá? Então, as proteínas, vou produzir aqui uma proteína, por exemplo, a piruvato desidrogenase, ou a exoquinase, né? Uma proteína aí comum da glicólise. A lactato desidrogenase. Aquela proteína ela vai exercer só aquela função. E todas as proteínas, todos os lactato desidrogenases que tem em nossas células, elas vão ser iguais, ou seja, é a mesma sequência de aminoácidos.
Se ela tiver a proteína tiver 20 mil aminoácidos, a sequência vai ser aquela em todas as proteínas. É como se você estivesse montando ali um quebra-cabeça. Então, para a proteína, aquele quebra-cabeça lá vai ser sempre igual, né? Vai ser sempre as mesmas peças que vão ter que ser ligadas. Hoje a gente sabe que muitas doenças genéticas humanas são relacionadas à má formação de proteínas. Então, às vezes, o aminoácido colado ali é o aminoácido errado e é suficiente para gerar uma deficiência da formação da proteína, o que muda muitas vezes também a sua função. Então, ela deixa de exercer a função ou ela exerce de forma, de forma errada, né, a sua função. Estima-se que 20 a 30% das proteínas humanas sejam polimórficas, tendo variações nas sequências de aminoácidos na população humana. O que é uma proteína polimórfica? São proteínas que têm mais de uma forma. Então, a gente tem a proteína, isso todos nós temos, tá? Vou dar um exemplo aqui. A alfa-actina, a alfa-actina 3. Algumas pessoas têm polimorfismo para alfa-actina. Então, a gente tem os alelos lá, R e RX, né? Então, pessoas que têm lá um gene R, R do pai e R da mãe, elas vão expressar alfa-actina 3, e isso está associado, por exemplo, até no esporte, a um melhor desempenho físico, tá? Pessoas que são RX, que têm um gene R e um gene X, né, elas são mistas, a gente chama de heterozigoto, né? Essas pessoas, elas vão ter uma capacidade de contração diminuída. E as pessoas que são XX, são homozigotos aí por recessivo, elas não produzem a proteína alfa-actina 3. Então, existe a possibilidade de você produzir ou não produzir, ou ter uma diferença na forma da proteína que é produzida. Tá? Mas isso são pequenos detalhes que são capazes de gerar uma mudança a nível fenótipo, ou seja, a gente consegue enxergar, a gente consegue visualizar. Aí no campo da saúde, tá? E hoje já extrapola até para quem faz exercício. Então tem teste genético para ver se você tem maior propensão a ser, por exemplo, um velocista, tipo Usain Bolt, ou ser um corredor de fundo, né? Como Kipchoge, que é um dos maiores corredores de fundo do mundo. Beleza? Com relação à estrutura tridimensional das proteínas. Então, a gente tem aqui um modelo em alfa-hélice. Tá? Esse modelo em alfa-hélice é esse fio de telefone. Então, a gente tem aqui o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e o grupo R. O grupo R é esse lilás aqui, ele fica para fora. Tá? E aí a proteína, as aminoácidos vão todos se ligando. Você vê que essas três ligações aqui é a interação entre o oxigênio de uma molécula e o hidrogênio de outro. Para quem não assistiu lá as primeiras aulas, isso chama-se ponte de hidrogênio. E faz com que a proteína ela tenha essa conformação, que ela fique entortada, fique toda enroladinha. Tá? Então, aqui é a vista lateral. Aqui a gente tem uma vista, né, de cima, como se estivesse olhando assim por dentro da proteína, né? Essa aqui é uma vista lateral, de frente, que a gente vê com mais proximidade, afinidade entre os átomos. E aqui um modelo de bola-bastão. Para a gente, são 4 modelos diferentes, só para a gente ter o entendimento. Tá? Então, isso aqui é alfa-queratina, que é uma proteína, por exemplo, que forma o nosso cabelo, que forma o espinho do porco-espinho, que forma o chifre do rinoceronte. Tá? Uma proteína que está presente na estrutura dos animais. Você vê que ela é alongada, né, para que dê uma estrutura firme a esses elementos. Já o outro elemento aqui, falando essa é a forma secundária, tá? A folha beta, tá? Ou a conformação beta das cadeias polipeptídicas, ou beta preguiada. Você vê que ela tem mais essa linha, né? Ela é mais horizontal. Então, você tem aqui a proteína, tá? E você tem aqui uma sobre a outra, praticamente paralela, a gente chama de folha beta preguiada. E você tem interação aqui, ó, entre os aminoácidos, entre os átomos, perdão, que permitem que elas fiquem bem firmes. Tá? Então, a gente tem aqui
uma visão superior, tá? Da antiparalela e da paralela, né? Elas têm conformação diferente, mas basicamente elas ficam assim, ó, em linha. A antiparalela que você tem aqui, elas vão fazendo o trabalho curvo, e paralelo, você tem aqui todos na mesma direção. Então, você vê que existe interação, independente do tipo, interação aqui de ligação entre as estruturas. Ok? Então, a gente está falando da formação secundária, né? A primária, lembra que aquele aminoácido de um lado do outro. A secundária ela pode ser em alfa-hélice, que é essa estrutura rodada, ou folha beta preguiada. Tá? A estrutura terciária, que é essa aqui, né? Você tem aí uma cadeia polipeptídica. Você vê aqui, ó, tá vendo? Uma secundária, outra secundária. Você tem várias secundárias aqui ligadas. Tá? E a quaternária, o que acontece? Você tem uma terciária, é um conjunto de terciárias ligadas. Então, uma terciária aqui, outra aqui e outra aqui. Esse é o exemplo aqui que a gente usa da hemoglobina, que carrega, tem ferro, né? O espaço de ferro carrega o oxigênio. Então, para a gente ver uns exemplos aqui. A alfa-queratina, né, ela é do cabelo, ela tem a estrutura secundária, elas evoluíram, estão aqui até hoje porque elas dão uma estrutura muito resistente, tá? Então, elas são encontradas aí somente em mamíferos. Elas constituem praticamente todo o peso seco do cabelo, estão tirando parte molhada, né, úmida, praticamente o cabelo, a unha, as garras, pena, chifre, casco, tá? É tudo queratina, tá? E a camada mais externa da pele aí é formada por ela. Agora, uma questão importante, lá, o cabelo é shampoo rico em queratina. Gente, a proteína ela é sintetizada lá dentro da nossa célula e ela é exportada. Então, você utilizar a queratina, por exemplo, que é um shampoo rico em queratina no cabelo, a queratina que você bota lá do shampoo, ela não vai se ligar ao cabelo. Tá? É a mesma coisa que você fizer a ingestão, por exemplo, de colágeno, que compõe a nossa pele. A gente sabe hoje que quem tem bastante colágeno, né, o jovem, a pele ela fica rígida, né, lisa. Conforme a gente vai envelhecendo, a nossa capacidade de sintetizar proteínas diminui, né? Algumas proteínas são menos sintetizadas, menos expressas. E aí, o que a indústria farmacêutica fez? Ela vende ali a proteína. Então, eu vou tomar colágeno. Mas quando você toma colágeno, no processo digestivo, esse colágeno ele vai ser quebrado em aminoácidos. Quem vai decidir o que vai ser feito com aminoácidos? Se vai virar queratina, se vai virar colágeno, se vai virar mioglobina, actina, vai ser a necessidade, vai ser a sua célula. Então, não adianta você ingerir ali, né? Se tiver aminoácido suficiente, tiver necessidade, o nosso corpo ele vai produzir. O que a gente sabe hoje é que quando você se alimenta de forma adequada, ingere a quantidade suficiente de aminoácidos, de lipídios, de carboidrato, quando você faz exercício, come vitaminas, minerais suficientes, você tem aí uma melhor síntese de proteínas. Um detalhe aqui muito importante que ajuda a entender esse processo é, por exemplo, a química, né? A bioquímica do cabelo ondulado. Olha só que legal. Então, você tem o cabelo ondulado permanente. Não sei se alguém aqui já fez, né? Se você já fez, alguma menina já fez, conhece alguém que já tenha feito o cabelo ondulado permanente. Ele é a engenharia bioquímica. Como é que acontece? Então, a gente tem aqui a proteína, tá? É o grupamento sulfidrila aqui que liga um lado ao outro. E aí o que faz? Ocorre a redução, né? A pessoa que vai fazer o tratamento vai fazer uma redução. O que é a redução? Vai acrescentar aqui hidrogênio. Então, essa ligação aqui, essas pontes de sulfeto, né? Você tem o grupamento sulfidrila, você liga aqui o enxofre ao hidrogênio e diminui a força ou diminui a interação entre a proteína. E aí o cabeleireiro vai, bota naquele negócio lá de enrolar o cabelo, faz um enrolamento e bota uma substância oxidante. A substância oxidante ela vai remover aí parte desse hidrogênio, né, e vai permitir com que haja uma nova ligação aqui entre esse enxofre, ponte de sulfeto aqui novamente. E aí aquela ligação que era retinha, o cabelo mais liso, né, que ficava ali agora você vai ligar um enxofre daqui de cima com outro enxofre daqui de baixo, né? Você tinha essa ligação aqui, esse enxofre, e aí você tem o cabelo
ondulado. Isso é interessante, o negócio que eu já comentei na outra aula, vale a pena voltar lá para quem não viu. A ponte de hidrogênio, por exemplo, né, é a mesma coisa para o cabelo alisado. Então, você quer fazer um alisamento no cabelo, né? Algum conhecido sua, fazer um alisamento do cabelo. Aí faz a chapinha, vai lá, dá calor no cabelo, para quebrar as pontes de hidrogênio. O cabelo fica lisão, bonito, né? Aí a menina sai do salão lá com aquele cabelo todo escorrendo, lisão. E aí cai um pinguinho de água. Quando cai aquele pinguinho de água, o que acontece? O cabelinho dá aquela espetada, né, para cima. Porque ali se houve uma reidratação, né? A ponte de hidrogênio que tinha ali, que não tinha, ela passa a existir, né? E o cabelo ele volta à situação anterior. Então você tem isso aí. Quem tem o cabelo liso quer ondular, né? Essa ondulação aqui. Quem tem o cabelo ondulado quer alisar, né? A gente sempre quer a grama mais verde do vizinho, né? Do vizinho. Então, aí são elementos que são usados no dia a dia, que estão presentes, que são feitos através das modificações das reações químicas que compõem nosso corpo. Aqui, uma outra ideia, né? Eu falei do colágeno, ainda há pouco, as pessoas fazem uso de colágeno, né? Mas o que é importante efetivamente saber, né? O colágeno ele é muito encontrado no tecido conjuntivo, tá? No tendão, nas cartilagens, né? É bom para o osso, na matriz dos ossos, na córnea dos ossos. Então, o colágeno ele também é uma proteína que existe em grandes concentrações no nosso organismo, no nosso corpo, né? E aí o que você precisa levar em consideração é a ingesta do colágeno, ela vem através dos alimentos que você utiliza no seu dia a dia, né? Então, a quantidade de colágeno que você tem, ela está relacionada à capacidade de síntese também, de quebra dos aminoácidos que você ingere, né, para a formação de um novo colágeno. Tá? Agora, o que acontece? Há muito tempo atrás, o colágeno ele foi visto como algo muito importante, né? Os marinheiros aí da antiguidade, dos grandes navios, faziam travessias, tinha uma doença que chamava escorbuto. Tá? Muita gente morria com escorbuto. Então, os marinheiros chegavam com os dentes de gengiva sangrando, cheio de machucado, ferida na pele. E aí, uma vez, um navio inglês, numa grande travessia, né? Um capitão, ele percebeu, o inglês está muito acostumado a tomar o chá, né? Aquele chazinho da tarde, ele percebeu que as pessoas que faziam ingesta de chá não tinham escorbuto, em grande parte. Tá? E aí ele falou, pô, tem alguma coisa nesse chá aqui que diminui as chances de pessoas que tomam chá não morreram, fizeram essa observação. E aí eles descobriram que era a vitamina C, que a vitamina C ela é precursora do colágeno, tá? Ela ajuda a constituição, a formação do colágeno. E aí as pessoas começaram a tomar colágeno para as grandes travessias. E por que as pessoas tinham escorbuto, né? Tinham essa doença? Porque você fica 90, 100, 200 dias no navio, não tem como no navio, né, com água salgada do mar, você plantar, né? Você botar comer e nem guardar, nem armazenar, não tinha geladeira naquela época. Então você guardar laranja, tangerina, né, limão, alimentos são ricos em vitamina C. E aí com o chá, né, que o chá também tinha vitamina C, eles conseguiram aí suprir esse problema. Mas até hoje a gente tem essa doença muito presente na população. Tá? Hoje a população americana, por exemplo, os alunos americanos, universitários, mais de 50% dos alunos têm escorbuto, que é deficiência de vitamina C. Isso a gente vê, por exemplo, a pessoa que tem deficiência de vitamina C, queda de cabelo, né? O cabelo cai muito, unha fraca, tá? Então você vê lá a unha quebradiça, quebra à toa. A gente fala que aquele branquinho da unha, né? Às vezes é falta de colágeno também, de vitamina C, porque o colágeno forma as unhas. Então, também é presente, né? Então, um detalhe aí importante. Tá? Isso é facilmente revertido. Tá? Então, às vezes, muita queda de cabelo, enfraquecimento pode ser resolvido aí comendo laranja, né? Comendo acerola, que são alimentos que são ricos em vitamina C. Outro constituintes aqui, não sei se eu falar, a fibroína da seda, né, que é da teia de aranha. Ela tem a estrutura lá beta, né, secundária, aquela que é em paralelo.
Então, ela é produzida aí por insetos, por aranha. As cadeias polipeptídicas dessa proteína estão predominantemente na conformação beta. Então, você tem aqui, né, a formação da seda, ela gera uma proteína que é extremamente forte, que é a teia de aranha, que é muito difícil de quebrar, muito difícil de você destruir. Tá? Então, a constituição dela é em folha beta. Tá? Então, isso é um dado aí bem relevante. Ô, mulher! Fala mais baixo aí, cara. Tá gritando. Então, é uma proteína aqui muito importante. Vamos lá. Outra aqui que é bem legal é a mioglobina, né? A mioglobina ela tem estrutura terciária. Então, a mioglobina é uma proteína relativamente pequena que liga o oxigênio que está presente em células musculares. Ela funciona tanto para estocar o oxigênio quanto para facilitar a difusão do oxigênio nos tecidos musculares em contração. A mioglobina contém uma única cadeia polipeptídica, né? Ou seja, 153 resíduos de aminoácidos. Por que o nome é resíduo? Você vai ver resíduo várias vezes. Porque o aminoácido completo, né, isolado, ele vai ter um grupo N terminal, um grupo amino carboxila, um carbono quiral, o hidrogênio radical. Quando você liga um aminoácido no outro, você tem a perda ali de uma molécula de água, de uma hidroxila e do hidrogênio. Então, a gente chama isso de resíduo, tá? É a parte que sobrou. Então, a mioglobina tem 153 resíduos de aminoácidos de sequência conhecida e um único grupo ferro protoporfirina, ou M. Né? Então, é ali onde se liga o oxigênio. É o mesmo grupo M encontrado na mioglobina e encontrado na hemoglobina. Tá? Mas aí a hemoglobina é uma proteína ligadora de oxigênio dos eritrócitos. O grupo M é responsável pela coloração vermelha, amarronzada, tanto na mioglobina quanto na hemoglobina. Tá? Então, o que dá a cor vermelha, né, do músculo, do sangue, tá? É justamente esse grupo M. Se você pegar, por exemplo, uma baleia, como exemplo aqui, um golfinho, e cortar, e ver o tecido dele cortado, o músculo cortado, você vai ver que ele é marrom, porque tem muita mioglobina, uma quantidade extremamente alta de mioglobina. Porque uma baleia é um mamífero, né? Ou seja, ela utiliza o oxigênio como fonte de produção de energia, né? Para gerar energia, só que ela fica muito tempo submersa, muito tempo lá embaixo da água. Enquanto ela está embaixo da água, ela precisa utilizar o oxigênio para fazer respiração celular via aeróbia. Para isso, ela tem que armazenar muito oxigênio. Como é que ela faz para armazenar muito oxigênio se ela ficar muito tempo sem ir lá em cima na água de novo e captar o ar, o tamanho, imagina o tamanho da baleia. Uma respiração dela, quanto de oxigênio ela não precisa lá. Então, ela tem muita mioglobina para armazenar o oxigênio e ela poder transportar. Por isso que o tecido, né, o músculo desses animais, vai ser um tecido mais amarronzado, mais escuro. A hemoglobina ela já tem essa estrutura quaternária, tá? Que são quatro polipeptídeos, tá? Que são ligados, que vão ter o grupamento, o ferro aqui para ligar. Tá? Então, só fazendo uma recapitulação, quanto à forma, a estrutura da proteína, ela pode ter 4 formas. Tá? Primária, secundária, terciária e quaternária. Qual é a diferença? A primária é quando você vai verificar os aminoácidos ligados um ao lado do outro. Né? A secundária, ela vai ter uma estrutura única, geralmente, ou ela é enroladinha, que é a alfa-hélice, ou ela é em paralelo, que é a beta-preguiada. A terciária, você vai ter uma cadeia de peptídeos, uma única cadeia de peptídeos constituída por aminoácidos, e aí você pode ter aí uma ligação secundária ou não, né, ou várias secundárias, mas um único peptídeo. E a quaternária é quando você tem polipeptídeos, tem vários peptídeos ligados aí para uma mesma proteína. Tá? Então, o exemplo da hemoglobina, nesse caso da quaternária. E depois que a proteína ela é feita, que ela é construída, ela pode ser também modificada em função de diversos fatores. Esse processo a gente chama de desnaturação, tá? Ou seja, quando a proteína sai da sua forma natural. Então, ela desnaturar é tirar ela da forma natural. Então, você tem a proteína aqui nativa,
e a proteína aqui desnaturada, tá? Ou seja, desnatural, ajuda a gravar. Então, aqui é uma proteína, né? Você tem ela aqui, ela passou por um processo de degradação, vou explicar quais são, e ela pode ser desnaturada, esticada. Aqui a gente tem um exemplo da desnaturação e nivelamento de proteínas. Então, você vê aqui a proteína, né, ela é feita lá, passa pelo ribossomo, te liga um aminoácido no outro, e ela fica toda dobradinha, bonitinha. Então, vários processos podem fazer com que a proteína ela sofra um processo de quebra, de desnaturação. Tá? Então, ela vai ser dobrada por chaperonas, né? Que são aí são elementos que ajudam a proteína a se dobrar, a se formar. E depois que ela está na sua forma nativa, ou seja, na sua forma natural, ela exerce sua função. Ela, depois de um tempo, ela é degradada, tá? Ela vai ser partida em pedaços menores, e aí ela pode ser eliminada, ou os aminoácidos podem ser reutilizados. A gente tem um sistema de redobramento, pode acontecer um redobramento. Ou ela vai ser mal formada, vai sofrer agregação e vai ser destruída, aí, ou sofrer um processo de degradação pelo processo de ubiquitina proteossoma. Então, a proteína, quando ela sai dessa forma natural, dessa forma que é a forma nativa, que a gente chama, é por um processo conhecido de desnaturação. Então, o que é interessante? O que faz a perda da função? O que faz a proteína desnaturar? Aqui nesse gráfico à direita, a gente tem duas proteínas, a ribonuclease A e a apomiоглобina. A gente tem aqui a temperatura. Então, essas proteínas foram submetidas a diferentes graus de temperatura, de 0 graus a 100 graus. Tá? Aqui você vê na esquerda, no eixo Y, o percentual de desdobramento. Então, ela sofre aqui uma alteração de temperatura e você vai ver que ela sofre desnaturação, ou seja, ela é desdobrada de acordo com a mudança da temperatura. Então, mudanças até 37 graus, 30 graus, você vai ver que a proteína aqui, menos de 10% dela sofre desdobramento, de quase nada. Mas quando a temperatura passa dos 40 graus, olha só o que acontece com a proteína. Ela é toda desdobrada. Quando ela chega a 60, 70 graus, né, já era, a proteína ela já não funciona mais. Esse é o cuidado que você tem que ter, por exemplo, com febre. Você começa a ficar com a febre muito alta, chega próximo dos 40 graus, a temperatura corporal, as proteínas elas começam a se desdobrar e deixam de exercer sua função regulatória. E aí o indivíduo, o cidadão, pode vir a óbito. Por isso que é muito importante a gente regular, e manter a temperatura corporal. Então, aqui no texto, primeiro tópico, uma perda na estrutura tridimensional que seja suficiente para causar a perda de função é chamada desnaturação. A maioria das proteínas pode ser desnaturada pelo calor, que tem efeitos complexos nas muitas interações fracas das proteínas, como é o caso, por exemplo, da chapinha no cabelo. Se dá calor lá no cabelo, você quebra as pontes de hidrogênio. As proteínas também podem ser desnaturadas por pH extremos, ou seja, se aumentar ou diminuir muito o pH muito ácido, muito básico, por certos solventes orgânicos miscíveis, tá? Como álcool, acetona. Se você botar, por exemplo, pegar o ovo e botar no álcool, você vai ver que o ovo ele vai como se fosse cozinhar, né? É o processo de desnaturação. Na verdade, o ovo que se bota na panela também, ele está sendo desnaturado, né? E não tem renaturação, você não consegue voltar a fazer o ovo, pelo menos é um tipo de proteína que você não consegue voltar à condição in natura. Depois você cozinha o ovo, que você frita o ovo, já era, né? Acabou. Alguns solutos, como a ureia, hidrocloreto de guanidina, ou por detergentes, então, também são elementos que podem aí gerar uma desnaturação, uma mudança da forma natural da proteína. Então, aqui um exemplo, né, lá do ovo, quando você coloca lá o ovo para fritar ou para ferver, né, o precipitado proteico, né, você vê que o ovo ele fica todo amarelinho, né, as proteínas que contém ali o ovo, elas desnaturam. Pode haver a renaturação, então a gente tem a ribonuclease, tá, que auxilia no processo de renaturação, de voltar à forma natural.
Então, algumas proteínas globulares desnaturadas por temperatura, pH, ou solvente, agentes naturantes, elas podem voltar à condição nativa e exercer suas atividades biológicas quando são renaturadas. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Uma enzima aqui, uma proteína no estado nativo, né? Aí você tem a adição aqui de ureia e mercaptoetanol. Você tem o estado não dobrado aqui inativo, né? Ligações de sulfetos transversais reduzidas, gerando resíduos, né, de cisteína. E aí, quando você remove a ureia aqui, né, você volta novamente ao estado nativo. Então, existe aí a possibilidade de renaturação. Então, aqui no caso da ribonuclease desnaturada e desenovelada. Mas não são todas as proteínas, como o ovo, por exemplo, ele não volta. Bom, algumas proteínas precisam de ajuda para renovelar. Então, a gente tem aqui a proteína nativa, tá? O intermediário de dobramento. Então, ela pode ser constituída, vai ser formado esse intermediário, que depois vai ir para a forma nativa, ou esse intermediário aqui, ele pode ser destituído. Tá? Ele pode formar um agregado, que é um conjunto de polímeros, né? Um conjunto de aminoácidos, e não ter função nenhuma. Tá? Então, algumas proteínas precisam de um agente para ajudar o novelamento e outras não. Tá? Então, a gente chama de chaperonas, tá? Ou chaperoninas, que são aí um grupo de famílias que auxilia nesse processo. Tá? Então, nem todas as proteínas se novelam espontaneamente, tá? Depois que elas são sintetizadas lá nos ribossomos, tá? E depende aí das chaperonas, que são esses elementos que permitem, essas proteínas que permitem o enovelamento adequado, tá? Para que exerça a função e tenha aí uma boa afinidade com os outros elementos. E aí, com relação à função, a proteína ela pode ser fibrosa. Você vê que a proteína fibrosa ela é esticadinha, né? Ela vai ter mais essa estrutura aqui alongada, como é, por exemplo, a actina. Proteínas globulares, como a mioglobina e a hemoglobina, né? Que carregam sangue, elas vão ter essa estrutura mais gordinha, né? Mais achatada. As proteínas fibrosas, como exemplo, a queratina do cabelo, o colágeno do tecido conjuntivo, a actina do tecido muscular. Tá? E elas podem exercer diferentes funções, tá? Então, outras aqui, quando a gente vê as globulares, né? A gente falou aqui de estrutura anteriormente das fibrosas, né? Vão estar mais presentes em estrutura. As globulares, só, podem ser enzimas, podem ser proteínas transportadoras, podem ser proteínas motoras, podem ser proteínas reguladoras, podem ser imunoglobulinas. Então, podem exercer uma série de funções. Deixa eu botar aqui. Então, aqui só com relação às funções, né? A hemoglobina e a mioglobina, né? Que tem o grupo M aqui que carregam oxigênio. Os anticorpos, né? Que são formados aqui a imunoglobulina, que reconhece aí os organismos invasores como seus antígenos, né? Que auxiliam aí no encontro de elementos estranhos, que trabalham no sistema imune. A actina e miosina, que são motores moleculares, né, que são proteínas que constituem o músculo e permitem que haja o deslizamento, que haja a interação para que o músculo seja contraído, né, você consiga efetivamente executar o movimento. O músculo esquelético aqui, para quem nunca viu ele de forma mais micro, a gente tem aí o músculo, as feixes e as fibras, né? Então, ele é multinucleado, azulzinho aqui, ó, são vários núcleos, né, que tem na fibra muscular, os capilares, que é o sangue que passa em volta, e aí lá dentro você tem a miofibrila, né, a constituinte dele mais micro, né, quando a gente fala de forma micro. E aí a gente, quando faz a separação, faz a imagem, você vê as bandas
Essas bandas aqui nada mais é do que a interação do filamento grosso com o filamento fino. Então, onde você vê a banda mais escura, é a parte onde tem a interação da actina sobre a miosina. Então, a miosina ela desliza sobre a actina, quando tem ATP, né, tem que ter energia ali presente, e aí o músculo ele contrai. Essa contração do músculo nada mais é do que a aproximação, o deslizamento da actina sobre a miosina. E aí você tem essa banda, né, que a gente chama de banda A, ficando menor aqui pela aproximação desses elementos. Para finalizar, os objetivos dessa aula é permitir que você compreendesse os níveis estruturais das proteínas, correlacionar a estrutura, as funções e ações das proteínas. Então, com relação às estruturas, os níveis, a proteína pode ter a sua função, sua estrutura primária, quando você tem um aminoácido ligado um lado do outro, secundária, pode ser alfa-hélice ou beta-preguiado, terciária, que é a mioglobina, por exemplo, você tem um polímero, né? Um conjunto de aminoácidos, e quaternária, quando você tem vários polímeros na mesma proteína. Correlacionar a estrutura às funções, tá? Então, sabe quando a estrutura dela, que ela é fibrosa, que ela é longa, ela vai ser mais forte, geralmente vai estar associado à estruturação do corpo, e quando ela é globular, geralmente ela vai estar associada a uma outra função, como transporte, né, como sinalização. Compreender e ser capaz de exemplificar as principais funções das proteínas. Então, quais são as funções? A proteína ela pode sinalizar, gerar sinalização, como é o caso de hormônios, ou como é o caso do sistema imune. Ela pode ser transportador, como a mioglobina, como a hemoglobina. Ela pode ser motor, ajudar no movimento, né, como a actina e miosina. Ela pode ser estrutural, como o colágeno e a queratina. Ela pode ser enzima, aumentando a velocidade das reações que tem no nosso corpo. Então, a proteína é um elemento muito importante, e agora a gente vai começar, que a gente já tem essa ideia básica, a ver as reações a partir de uma função da proteína, que é entender como é que funciona a questão das enzimas. Tá? Então, respondido aqui os objetivos, né? Vamos agora para a nossa parte, começa a ser um pouco mais específica, né? A gente começa a entender mais o trabalho da bioquímica e como as proteínas, na sua função enzimática, efetivamente atuam. Vamos lá. Próxima aula agora, enzimas.